Você já se perguntou por quê, mesmo tomando medicamentos regularmente, sua pressão arterial continua sendo um desafio diário? Para milhões de pessoas acima dos 60 anos, a hipertensão não é apenas um número preocupante no consultório médico, é uma condição que afeta cada aspecto da vida, desde a energia diária até a qualidade do sono. Mas aqui está uma verdade que poucos médicos compartilham: a hipertensão não precisa ser uma sentença perpétua quando envelhecemos. Na verdade, evidências científicas recentes mostram que certos alimentos podem ter um impacto tão significativo na pressão arterial que alguns pacientes conseguem reduzir ou até mesmo eliminar a necessidade de medicação. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos que possuem propriedades comprovadas para combater naturalmente a hipertensão. Estes não são apenas alimentos comuns. São verdadeiros medicamentos naturais que trabalham em sinergia com seu corpo para relaxar vasos sanguíneos, eliminar o excesso de sódio e restaurar o equilíbrio da pressão arterial. Ao final desta leitura, você terá um plano simples, eficaz e saboroso para apoiar sua saúde cardiovascular sem depender exclusivamente de medicamentos com efeitos colaterais. Fique conosco até o final, pois você poderá descobrir que a chave para controlar sua pressão arterial não está apenas na farmácia, mas já pode estar em sua própria cozinha. Vamos conhecer esses 5 alimentos poderosos que estão mudando a vida de milhares de idosos pelo mundo. 1. Beterraba, o vasodilatador natural. A beterraba pode não parecer um superalimento à primeira vista, mas este vegetal modesto e de cor vibrante esconde um dos segredos mais poderosos para a saúde cardiovascular: os nitratos naturais. Quando consumimos beterraba, esses nitratos são convertidos pelo nosso corpo em óxido nítrico, uma molécula que tem a capacidade extraordinária de relaxar e dilatar nossas artérias, permitindo que o sangue flua com maior facilidade, consequentemente, reduzindo a pressão arterial. Estudos clínicos publicados no conceituado jornal Hypertension demonstraram que consumo regular de suco de beterraba pode reduzir a pressão sistólica em até 8 mmHg e a diastólica em até 4 mmHg, resultados comparáveis a vários medicamentos antihipertensivos, mas sem os efeitos colaterais indesejados. É um efeito tão significativo que alguns cardiologistas já começaram a recomendar a beterraba como parte do tratamento complementar para pacientes hipertensos. Considere a história de Carlos, 67 anos, que lutava contra a hipertensão há mais de uma década. Apesar de tomar 2 medicamentos diariamente, sua pressão continuava oscilando. Após ler sobre os benefícios da beterraba, ele começou a incluir um copo pequeno de suco de beterraba em sua rotina matinal. No início, eu estava cético, confessa Carlos. Mas depois de 3 semanas, na minha consulta de rotina, meu médico ficou surpreso ao ver que minha pressão havia estabilizado em níveis que não víamos há anos. Após 6 meses, sob supervisão médica, consegui reduzir um dos meus medicamentos pela metade. O mais impressionante sobre a beterraba é a rapidez com que ela age. Pesquisas indicam que os efeitos benéficos podem ser observados em apenas 3 horas após o consumo, com benefícios acumulativos quando incorporada regularmente à dieta. E não se preocupe, você não precisa beber grandes quantidades de suco de beterraba todos os dias. Mesmo pequenas porções consistentes podem trazer resultados significativos. Além dos nitratos, a beterraba é rica em antioxidantes chamados betalains, que combatem a inflamação, outro fator contribuinte para a hipertensão em pessoas mais velhas. O vegetal também contém potássio, magnésio e folato, todos nutrientes que desempenham papéis importantes na saúde cardiovascular. Incorporar beterraba à sua dieta é mais fácil do que você imagina. Além do tradicional suco, você pode ralar beterraba crua em saladas, assá-la com um pouco de azeite como acompanhamento, ou até mesmo adicionar pequenas quantidades em smoothies de frutas. A doçura natural da beterraba combina surpreendentemente bem com maçã e gengibre. Para aqueles que se preocupam com o sabor característico da terra que a beterraba pode ter, experimente assá-la. Este método intensifica a doçura natural e suaviza o sabor. Um pequeno truque é adicionar algumas gotas de limão ao prepará-la, o que não apenas melhora o sabor, mas também ajuda a preservar os nutrientes.
A consistência é a chave para aproveitar os benefícios da beterraba. Um estudo da Universidade de Exeter demonstrou que os efeitos positivos na pressão arterial são mais pronunciados quando o consumo é regular, em vez de ocasional. Portanto, tente incluir uma pequena porção de beterraba 3 a 4 vezes por semana em sua alimentação para resultados otimizados. 2. Sementes de linhaça. O tesouro ômega 3 para seus vasos sanguíneos pequenas em tamanho, mas gigantes em benefícios para a saúde. As sementes de linhaça representam um dos recursos nutricionais mais poderosos para combater a hipertensão em pessoas acima dos 60 anos. O que faz dessas pequenas sementes um aliado tão valioso é sua excepcional concentração de ácidos graxos ômega 3, lignanas e fibra solúvel, uma combinação perfeita para promover a saúde cardiovascular e normalizar a pressão arterial. Os ácidos graxos ômega 3 encontrados na linhaça, particularmente o ácido alfa-linolênico, ALA, têm propriedades anti-inflamatórias naturais que ajudam a reduzir a inflamação nas paredes dos vasos sanguíneos. Com a idade, esta inflamação tende a aumentar, contribuindo para o enrijecimento arterial e, consequentemente, para a elevação da pressão. Ao fornecer esses ácidos graxos essenciais regularmente, você oferece ao seu corpo as ferramentas necessárias para combater esse processo inflamatório. Uma meta-análise publicada no jornal of Nutrition avaliou dados de 11 estudos envolvendo mais de 1.000 participantes e concluiu que consumo regular de linhaça pode reduzir a pressão sistólica em média 2,85 mmHg e a diastólica em 2,39 mmHg. Embora esses números possam parecer modestos à primeira vista, cardiologistas enfatizam que cada redução de 2 mmHg na pressão sistólica está associada a uma diminuição de 10% no risco de morte por AVC e 7% no risco de morte por doença cardíaca. Maria, uma professora aposentada de 71 anos, descobriu os benefícios da linhaça após seu médico alertar sobre sua pressão persistentemente elevada, apesar da medicação. Comecei a adicionar 2 colheres de sopa de linhaça moída no meu iogurte todas as manhãs. Após cerca de 2 meses, minha pressão havia estabilizado a ponto de meu médico considerar reduzir a dosagem do meu medicamento. O mais surpreendente foi que meu colesterol também melhorou significativamente. As lignanas, compostos vegetais abundantes na linhaça, possuem efeitos antioxidantes e estrogênicos suaves que também contribuem para a saúde cardiovascular. Pesquisas indicam que esses compostos podem ajudar a reduzir os danos causados pelo estresse oxidativo nas paredes arteriais, um fator significativo para a hipertensão relacionada à idade. Além disso, a fibra solúvel presente na linhaça ajuda a reduzir o colesterol LDL, o colesterol ruim, que quando elevado pode contribuir para o estreitamento das artérias e agravar a hipertensão. Esta fibra também auxilia na estabilização dos níveis de açúcar no sangue, outro fator importante para a saúde cardiovascular em idosos. Para obter o máximo benefício das sementes de linhaça, é fundamental consumi-las moídas. Nossa capacidade digestiva diminui com a idade, e as sementes inteiras frequentemente passam pelo sistema digestivo sem serem completamente processadas, limitando a absorção dos nutrientes. Um simples moedor de café dedicado exclusivamente para este fim pode transformar as sementes em um pó fino, maximizando seus benefícios. A versatilidade da linhaça torna sua incorporação na dieta diária surpreendentemente fácil. Você pode polvilhar sobre cereais, saladas ou sopas, misturar em iogurtes ou smoothies, incorporar ao preparo de pães caseiros e bolos integrais, usar como substituto parcial da farinha em diversas receitas, adicionar a panquecas ou waffles integrais. Uma dica importante: após moer as sementes de linhaça, armazene-as em um recipiente hermético na geladeira por no máximo 1 semana. Os óleos presentes na linhaça são sensíveis e podem oxidar-se quando expostos ao ar por períodos prolongados, reduzindo seus benefícios. O Dr. Roberto Carvalho, cardiologista especializado em geriatria, recomenda iniciar com 1 colher de chá por dia e aumentar gradualmente para até 2 colheres de sopa, divididas ao longo do dia. É importante introduzir a linhaça progressivamente, pois seu alto teor de fibras pode causar desconforto intestinal se consumida em grandes quantidades de uma vez, especialmente para quem não está habituado, explica. 3.
Iogurte natural. Probióticos que regulam sua pressão. O iogurte natural, especialmente o tipo não adoçado e rico em culturas vivas, é um dos alimentos mais subestimados quando se trata de combater a hipertensão em pessoas acima dos 60 anos. As pesquisas mais recentes estão revelando conexões fascinantes entre a saúde intestinal e a pressão arterial, colocando os alimentos probióticos como o iogurte no centro das estratégias nutricionais para controlar a hipertensão. O principal mecanismo por trás dos benefícios do iogurte está nas bactérias benéficas que ele contém. Esses probióticos ajudam a manter o equilíbrio da microbiota intestinal, que influencia diretamente a produção de compostos que regulam a pressão arterial. Mais especificamente, um microbioma intestinal saudável produz peptídeos bioativos que podem inibir a enzima conversora de angiotensina, ECA, o mesmo alvo de muitos medicamentos antihipertensivos prescritos. Um estudo longitudinal conduzido pela Universidade de Harvard, acompanhando mais de 2.000 adultos acima de 55 anos durante uma década, encontrou uma correlação significativa entre o consumo regular de iogurte, pelo menos 2 porções por semana, e uma redução de 20% no risco de desenvolver hipertensão em comparação com aqueles que raramente consumiam iogurte. Antônio, um contador aposentado de 68 anos, compartilha sua experiência. Minha pressão sistólica ficava constantemente entre 150 a 160 mmHg, apesar da medicação. Comecei a consumir uma porção de iogurte natural no café da manhã e outra antes de dormir, após ler sobre seus benefícios. Depois de aproximadamente 3 meses, minha média baixou para 135 a 140 mmHg. Meu médico ficou impressionado e me perguntou o que eu havia mudado na minha rotina. Além dos probióticos, o iogurte natural é uma excelente fonte de cálcio, potássio e magnésio, 3 minerais cruciais para a regulação da pressão arterial. O potássio, em particular, trabalha em equilíbrio com o sódio, ajudando o corpo a eliminar o excesso deste último através da urina, reduzindo assim a pressão dentro dos vasos sanguíneos. As proteínas do soro de leite presentes no iogurte também desempenham um papel importante. Pesquisadores australianos descobriram que essas proteínas contêm sequências de aminoácidos que, quando digeridas, produzem peptídeos com efeitos semelhantes aos dos medicamentos inibidores da ECA, porém de forma mais suave e natural. Para obter o máximo benefício do iogurte natural, é importante escolher as variedades certas. Opte por iogurte natural integral sem adição de açúcares ou adoçantes. Verifique no rótulo a presença de culturas vivas ativas ou probióticos sempre que possível. Escolha iogurtes orgânicos, pois contém menos resíduos de antibióticos que podem afetar negativamente sua microbiota. A doutora Luciana Ferreira, especialista em nutrição geriátrica, recomenda, para potencializar os benefícios do iogurte, combine-o com frutas ricas em antioxidantes como mirtilos ou romã, e adicione uma colher de chá de linhaça moída ou chia. Esta combinação cria um efeito sinérgico poderoso para a saúde cardiovascular. Uma maneira deliciosa de incorporar o iogurte na dieta diária é prepará-lo como uma sobremesa nutritiva adicionando uma pitada de canela, que também tem propriedades de redução da pressão arterial, e algumas nozes picadas. Outra opção é usá-lo como base para molhos em substituição à maionese ou creme de leite, reduzindo assim o consumo de gorduras saturadas que podem contribuir para a hipertensão. O iogurte também pode ser um excelente veículo para outros alimentos benéficos para a pressão arterial, como sementes, frutas vermelhas e grãos integrais. Uma parfaite matinal feita com camadas de iogurte natural, mirtilos, aveia e um toque de mel puro é não apenas deliciosa, mas também uma poderosa ferramenta para manter sua pressão sob controle ao longo do dia. 4. Espinafre, o mineral verde que relaxa suas artérias. Quando Popeye abria uma lata de espinafre para ganhar força instantânea, os criadores deste personagem icônico estavam mais próximos da verdade científica do que imaginavam, especialmente quando se trata de fortalecer a saúde cardiovascular em pessoas com mais de 60 anos. O espinafre é, sem dúvida, um dos alimentos mais eficazes para combater naturalmente a hipertensão, graças à sua impressionante concentração de nutrientes que atuam diretamente na regulação da pressão arterial. O principal destaque do espinafre é seu extraordinário teor de nitrato dietético,
que se converte em óxido nítrico no organismo. Esta molécula é fundamental para a saúde vascular, pois atua como um potente vasodilatador natural, relaxando as paredes das artérias e permitindo que o sangue flua com menor resistência. Um estudo da Universidade de Cambridge mostrou que consumir uma porção de 200 gramas de espinafre pode aumentar os níveis de óxido nítrico no sangue em até 20%, com efeitos perceptíveis na pressão arterial em apenas poucas horas. Além disso, o espinafre contém uma combinação única de minerais reguladores da pressão, magnésio, potássio e cálcio. Esta tríade mágica trabalha em harmonia para manter o equilíbrio eletrolítico adequado no corpo. O potássio, em particular, contrabalança os efeitos do sódio, ajudando na eliminação do excesso de água e sal pelo organismo, um dos mecanismos mais eficientes para reduzir a pressão arterial. Helena, uma professora aposentada de 73 anos, compartilha sua experiência. Eu tomava 2 tipos diferentes de medicamentos para a pressão alta e ainda assim tinha picos regulares. Minha cardiologista sugeriu que eu aumentasse o consumo de vegetais verdes escuros, especialmente o espinafre. Comecei a adicionar uma porção generosa de espinafre refogado no almoço quase diariamente. Em 3 meses, minha pressão estabilizou tanto que meu médico reduziu um dos medicamentos. Foi quando realmente comecei a acreditar no poder dos alimentos como medicina. O ácido fólico, vitamina B9, presente em abundância no espinafre, também desempenha um papel crucial na saúde cardiovascular. Esta vitamina ajuda a reduzir os níveis de homocisteína no sangue, um aminoácido que, em níveis elevados, está associado ao aumento do risco de doenças cardíacas e hipertensão, particularmente em idosos. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos recomenda que adultos acima de 50 anos aumentem sua ingestão de ácido fólico, tornando o espinafre uma escolha particularmente estratégica para este grupo etário. Os antioxidantes presentes no espinafre, como a luteína, zeaxantina e vitamina C, combatem o estresse oxidativo nas paredes dos vasos sanguíneos, um processo que se intensifica com o envelhecimento e contribui significativamente para a hipertensão relacionada à idade. Estes compostos ajudam a preservar a elasticidade arterial, permitindo que os vasos se expandam e contraiam adequadamente em resposta às mudanças na pressão sanguínea. Para maximizar os benefícios do espinafre para a pressão arterial, considere estas dicas de preparo. Cozinhe levemente o espinafre, refogado ou no vapor. Para aumentar a biodisponibilidade de certos nutrientes, adicione um pouco de azeite de oliva extra virgem, pois as gorduras saudáveis melhoram a absorção dos antioxidantes lipossolúveis. Inclua uma fonte de vitamina C junto, como gotas de limão ou pimentão vermelho. Para aumentar a absorção do ferro presente no espinafre, consuma o espinafre preferencialmente fresco. Se utilizar congelado, opte pelos que foram congelados rapidamente após a colheita. O Dr. Paulo Mendes, especialista em cardiologia geriátrica, observa: muitos dos meus pacientes idosos chegam ao consultório surpresos com a melhora na pressão arterial após introduzirem o espinafre regularmente em suas dietas. O que me impressiona é que frequentemente vemos resultados em questão de semanas, não meses. É um dos poucos alimentos que recomendo especificamente como parte do tratamento complementar para a hipertensão. Incorporar o espinafre à dieta é surpreendentemente simples. Além das saladas tradicionais e refogados, você pode adicioná-lo a omeletes, sopas, smoothies verdes, onde seu sabor é suavizado por frutas doces, ou até mesmo incorporá-lo a massas e molhos. Uma porção diária do tamanho de sua mão já pode trazer benefícios significativos para sua pressão arterial. 5. Chocolate amargo, o prazer medicinal para sua pressão. Quem diria que um dos maiores aliados contra a hipertensão após os 60 anos seria também um dos mais prazerosos? O chocolate amargo, com alto teor de cacau e baixo açúcar, está emergindo como uma ferramenta surpreendentemente eficaz para regular a pressão arterial, oferecendo uma rara combinação, um alimento que é simultaneamente delicioso e terapêutico. O segredo do chocolate amargo está nos flavonoides do cacau, compostos bioativos que estimulam a produção de óxido nítrico no revestimento interno dos vasos sanguíneos. Esta molécula, como já mencionamos anteriormente, é crucial para relaxar as artérias e melhorar o fluxo sanguíneo.
O que torna os flavonoides do cacau especialmente valiosos é sua capacidade de aumentar não apenas a produção de óxido nítrico, mas também sua biodisponibilidade, ou seja, quanto desta substância está efetivamente disponível para ser utilizada pelo organismo. Um estudo clínico publicado no prestigiado Hypertension Journal acompanhou 90 idosos com hipertensão leve por 8 semanas. O grupo que consumiu diariamente 30 gramas de chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau, apresentou uma redução média de 8 mmHg na pressão sistólica e 4 mmHg na diastólica, resultados comparáveis a vários medicamentos antihipertensivos de primeira linha. Beatriz, uma arquiteta aposentada de 65 anos, conta sua experiência: sempre tive uma relação conturbada com minha pressão arterial. Quando meu médico sugeriu incluir um pequeno pedaço de chocolate amargo diariamente como parte do meu plano de tratamento, confesso que pensei que fosse brincadeira. Mas adotei o hábito de saborear um quadradinho de chocolate 85% cacau após o almoço, e em meu acompanhamento trimestral, minha pressão estava mais estável do que jamais esteve nos últimos 5 anos. O mais interessante é que este pequeno ritual também reduziu minha ansiedade, que sei que contribuía para meus picos de pressão. Além dos flavonoides, o chocolate amargo contém magnésio e potássio em quantidades significativas, 2 minerais essenciais para a regulação da pressão arterial. O magnésio auxilia no relaxamento dos músculos ao redor dos vasos sanguíneos, enquanto o potássio ajuda a eliminar o excesso de sódio pelo sistema urinário, reduzindo assim a retenção de fluidos que contribui para a hipertensão. O chocolate amargo também contém teobromina, um composto que atua como um dilatador suave dos vasos sanguíneos e diurético natural, auxiliando na eliminação do excesso de sódio e água do corpo. Diferentemente da cafeína, a teobromina proporciona estes efeitos sem estimular excessivamente o sistema nervoso central, uma vantagem particular para pessoas idosas, que podem ser mais sensíveis a estimulantes. Para obter o máximo benefício do chocolate amargo para sua pressão arterial, siga estas diretrizes. Escolha chocolate com pelo menos 70% de cacau. Quanto maior a porcentagem, mais flavonoides e menos açúcar. Limite o consumo a 30 gramas por dia, aproximadamente 3 quadradinhos médios. Opte por chocolates processados minimamente, de origem única ou orgânicos. Quando possível, verifique a lista de ingredientes. Quanto mais curta, melhor. Evite aqueles com adição de gorduras hidrogenadas ou excesso de aditivos. O Dr. André Monteiro, cardiologista com foco em medicina preventiva, enfatiza: o chocolate amargo não é apenas uma indulgência ocasional. Quando consumido nas quantidades certas e com teor adequado de cacau, torna-se uma ferramenta terapêutica legítima para a saúde cardiovascular. Recomendo especialmente para pacientes idosos que têm dificuldade em aderir a mudanças dietéticas mais drásticas, pois oferece algo que raramente encontramos em intervenções médicas: prazer genuíno. É importante notar que o chocolate amargo não é igual ao chocolate ao leite ou branco, que contém quantidades significativamente menores de flavonoides e teores muito mais altos de açúcar e gordura. Apenas o chocolate rico em cacau oferece os benefícios para a pressão arterial discutidos aqui. Uma maneira interessante de incorporar o chocolate amargo à sua rotina é derretê-lo levemente e misturar com amêndoas ou nozes sem sal, criando um lanche que combina os benefícios dos flavonoides do cacau com os ácidos graxos ômega 3 das oleaginosas, potencializando os efeitos positivos para sua pressão arterial. Integrando os 5 alimentos em sua rotina diária. Agora que conhecemos os 5 superalimentos que podem transformar sua saúde cardiovascular, o desafio é incorporá-los de maneira prática e sustentável em sua alimentação diária. A boa notícia é que isso pode ser mais simples do que parece. Um plano alimentar equilibrado poderia incluir, por exemplo, café da manhã, uma tigela de iogurte natural com uma colher de sopa de linhaça moída, algumas frutas vermelhas e uma pitada de cacau puro em pó. Lanche da manhã, um pequeno quadradinho de chocolate amargo, 70% ou mais, com uma xícara de chá verde. Almoço, uma omelete com espinafre refogado ou uma salada verde generosa com espinafre como base, regada com azeite e limão. Lanche da tarde, um smoothie com iogurte natural, beterraba pequena,
frutas e uma colher de chá de linhaça jantar, uma sopa de legumes incluindo beterraba e uma porção de proteína magra acompanhada de vegetais refogados com alho e azeite. A doutora Cláudia Martins, especialista em nutrição geriátrica, ressalta: o que torna estes 5 alimentos especialmente valiosos para pessoas acima dos 60 anos é que eles não apenas ajudam a controlar a pressão arterial, mas também oferecem benefícios adicionais para outros desafios comuns desta faixa etária, desde a saúde cognitiva até a densidade óssea e função imunológica. É importante lembrar que, embora estes alimentos tenham propriedades poderosas para normalizar a pressão arterial, eles funcionam melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui redução do consumo de sódio, especialmente de alimentos industrializados, manutenção de peso saudável, prática regular de atividade física moderada, gerenciamento do estresse e boa qualidade de sono. Fundamentalmente, qualquer mudança na alimentação ou rotina deve ser discutida com seu médico, especialmente se você já faz uso de medicamentos para hipertensão. Em alguns casos, a combinação destes alimentos com certos medicamentos pode potencializar o efeito hipotensor, exigindo ajustes na dosagem medicamentosa. O que torna esta abordagem nutritiva tão revolucionária para pessoas acima dos 60 anos é seu caráter não invasivo e seus múltiplos benefícios. Ao contrário dos medicamentos que frequentemente vêm acompanhados de efeitos colaterais indesejados, estes alimentos oferecem apenas efeitos colaterais positivos: mais energia, melhor digestão, redução da inflamação e até mesmo melhora do humor e das funções cognitivas. Roberto, um engenheiro aposentado de 70 anos que implementou todos os 5 alimentos em sua rotina há um ano, compartilha: quando comecei, meu objetivo era simplesmente estabilizar minha pressão sem aumentar a dose dos medicamentos. O que não esperava eram os benefícios adicionais. Minha disposição melhorou, meu sono está mais reparador, e meus exames de colesterol normalizaram pela primeira vez em décadas. É como se todo o meu corpo estivesse funcionando melhor. Conclusão: sua pressão sob controle naturalmente. Ao chegar ao fim deste artigo, é importante refletir sobre o poder transformador que escolhas alimentares simples podem ter sobre nossa saúde cardiovascular após os 60 anos. A hipertensão, muitas vezes considerada uma consequência inevitável do envelhecimento, pode na verdade ser significativamente melhorada, e em alguns casos revertida, com a incorporação estratégica dos 5 alimentos que discutimos: beterraba, sementes de linhaça, iogurte natural, espinafre e chocolate amargo. Estes alimentos não são exóticos ou inacessíveis, são opções comuns que provavelmente já estão disponíveis em seu mercado local. O que os torna extraordinários não é sua raridade, mas sim a potente combinação de nutrientes que oferecem precisamente o que seu sistema cardiovascular precisa para funcionar de maneira ótima em uma idade avançada. Lembre-se, o objetivo não é necessariamente eliminar medicamentos da noite para o dia, mas trabalhar em parceria com seu médico para potencialmente reduzir sua dependência deles, minimizar efeitos colaterais e melhorar sua qualidade de vida global. Muitas pessoas descobrem que, com tempo e consistência, conseguem reduzir significativamente suas doses ou até mesmo eliminar certos medicamentos, sempre sob supervisão médica adequada. A saúde não é apenas a ausência de doença, mas o estado de bem-estar completo. Ao incorporar estes superalimentos em sua rotina, você não está apenas tratando números em um aparelho de pressão, está nutrindo cada célula do seu corpo, apoiando sua vitalidade e construindo uma base sólida para aproveitar plenamente esta fase da vida. Que este conhecimento sirva como um lembrete poderoso: seu corpo possui uma capacidade incrível de se regenerar e equilibrar quando recebe os nutrientes adequados. Mesmo após os 60 anos, nunca é tarde demais para fazer mudanças significativas em sua saúde cardiovascular através do poder dos alimentos. O que você planeja implementar primeiro? Qual desses 5 superalimentos para a pressão arterial já faz parte da sua rotina? Compartilhe suas experiências ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros leitores em situações semelhantes.